Mês Rosa, eu olho para esse mês com uma grande homenagem a todos aqueles que passaram, estão passando por alguma questão relacionada ao câncer. Eu passei por isso também há 15 anos atrás e foi um divisor de águas na minha vida. E a primeira coisa, quando eu recebi o diagnóstico, me deu um medo enorme e eu acreditei. Será que acabou? Será que é o fim da linha? Será uma maldição? Por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz? Será que Deus esqueceu de mim? E foi incrível a transformação que eu passei pelo câncer. Pode parecer absurdo o que eu vou falar, mas eu sou muito grata por toda a experiência que eu passei durante 1 ano e meio na minha vida. E por que comigo? E essa pergunta, ela foi um norteador para hoje, 15 anos depois, eu estar curada. Se eu vou voltar a ficar doente, agora nesse momento eu não estou preocupada. Mas eu conseguia encontrar a resposta do porquê comigo. Por que aconteceu isso comigo? E é uma longa história, não dá para contar num piscar de olhos. Então, eu estou aproveitando homenagear todos aqueles que estão trilhando essa estrada de medo, de dor, de insegurança. E o que fazer com tudo isso? Como lidar com tudo isso? Como que eu encontrei força para poder olhar diferente para tudo isso? E buscar de verdade o que estava atrás da minha doença. O câncer é um sintoma que se manifesta no corpo em algum lugar, trazendo uma dor recente ou uma dor antiga que está se acumulando no nosso emocional, principalmente na parte emocional. E isso já é comprovado cientificamente. O câncer, ele nasce nas nossas dores do coração, nas doenças psicossomáticas. Então, é algo que a gente vai se sabotando diariamente, ou algo que aconteceu que criou um impacto emocional muito dolorido e a gente não soube como lidar com isso. E a gente engoliu, a gente guardou, e isso pode estar transformado numa raiva, num ódio, numa mágoa, engolida, numa mágoa que a gente não pôde viver, que a gente não pôde pôr para fora. Em algo que a gente não acredita que a gente é capaz de viver, de sentir, em culpa, em medo. São tantas as manifestações emocionais que criam o câncer e todas elas começam no fundo emocional. Tem a parte genética, mas ela só é o gatilho despertado se a gente está repetindo uma dor que não foi curada. Talvez uma geração antiga, minha tia morreu de câncer. Minha avó, mãe da minha mãe, também teve câncer e morreu de câncer. E minha tia, por parte de pai, também teve câncer. E incrível, né? Se repetiu na minha geração. Foram 3 gerações, se repetiu na minha. E a grande maravilha de tudo isso foi que eu não me fiz de vítima. Foi que eu resolvi olhar para dentro de mim mesma, ter a grande coragem, gente. Tem que ter coragem de olhar para dentro, tem que ter coragem de olhar para dentro e falar o que foi, sabe, que eu fiz para mim mesma, que eu adoeci. A gente sempre culpa o outro, aponta o dedo e se faz de vítima. Esse é o pior caminho que a gente pode escolher. Ou se fazer de coitadinha. É claro que a gente precisa de apoio. Claro que a gente precisa
do apoio da família, do amor, do companheiro, da companheira. E a gente precisa, nesse momento, criar uma rede de pessoas que venham nos visitar e que não nos olhem com o olhar de que a gente vai morrer. Porque quando a gente fica doente, aí a gente faz a primeira químio e a gente fica careca, inchada, cai os cílios, cai a sobrancelha, cai o cabelo. A gente fica realmente horrível, é real. A gente fica feia, detonada. É muita droga dentro do corpo, a quimioterapia, tá? Então a gente precisa criar uma rede de apoio de pessoas que venham nos ver e que venham nos contar piada. E não que chegue e olhe pra gente, oi, tudo bem? Como é que você tá? E com aquela cara de que, nossa, ela vai morrer. Essas pessoas nós temos que cortar da vida. Temos que cortar por um tempo. A minha mãe, nossa, minha mãe me adora. Mas a minha mãe vinha me ver e a minha mãe começava a chorar. E eu falei pra ela que quando tivesse na parte ruim da quimioterapia, que ela estava proibida de vir me ver, que ela só ia me ver no momento da quimioterapia que eu estava me sentindo melhor. Porque nesses momentos, a gente precisa de uma rede de pessoas que vão pôr a gente para cima, que vão visitar a gente, vão contar coisa engraçada, mesmo que elas tenham olhando pra gente, elas nos amam muito, e elas estão ali firmes no propósito de não olhar pra gente, ai, coitadinha da Maria Tereza, ela vai morrer, ela tá mal. Essas pessoas têm que cortar, porque a gente tá passando mal, a gente passa mal na quimioterapia. E são tantas coisas que eu quero contar para vocês, que eu quero dividir com vocês, mas o mais importante, nesse primeiro vídeo, é que a gente precisa ter coragem de se perguntar por que isso aconteceu comigo. E eu também não quero aqui romantizar a minha dor. Eu também não quero aqui dizer que o câncer me fez uma pessoa melhor. Não, o câncer me deu a oportunidade de eu olhar para mim e eu ir buscar em mim uma pessoa melhor. E foi nesse caminho, na minha história, que eu tô curada. A minha história, eu trago ela com amor e com respeito, porque dentro daquilo que eu busquei, eu percebi que o que me mantém viva até hoje foi eu não ter ficado no papel de vítima e nem de coitadinha. Quando a gente escolhe esse papel vai fazer a gente sofrer muito. E eu não sei se eu tivesse ficado nesse papel, se eu estaria viva aqui conversando com vocês. Talvez a doença tivesse me levado. Porque eu tive que trabalhar perdão, eu tive que trabalhar mágoa. Eu tive que me olhar assim, sabe, comigo mesma e falar, ok, olha o que você fez. E aí? E eu tive as minhas respostas. Eu guardei muito rancor, eu guardei muita mágoa. Eu fui covarde, eu não me respeitei. Eu não me amei o quanto eu merecia me amar. Eu permiti, sabe, um monte de abuso emocional. E eu não quero culpar ninguém aqui, sabe? Eu não tô aqui no papel de culpar minha família, meus pais, meus relacionamentos. Eu tenho a minha parte. Eu fiquei doente porque 50% eu permiti e os outros 50% foi o que a vida me trouxe. Mas o mais importante são os 50% que eu olhei que era meu e que eu precisava cuidar. E a partir do momento desses 50% que eu assumi que era responsabilidade minha, que eu adoeci porque eu permiti, eu comecei uma transformação de pegar esses outros 50% que eram de todo o meu entorno que eu vivia a vida inteira e comecei a transformar num novo olhar para me respeitar, para me tornar uma pessoa hoje melhor, com alto amor, com respeito, com limite. Até aí, tá? Não passa disso. E esse limite, esse alto amor, ele não veio e não nasceu dentro de mim com ódio, com raiva, com agressividade. Não, eu já fiz isso a vida inteira comigo. Ele veio sendo construído dentro do processo da quimioterapia, de quando eu tive cura e depois e até hoje, no processo de auto-amor, no processo de respeito, no processo de estar sempre olhando
para todas as minhas dores, para todas as minhas feridas. E eu tive que visitar lá a minha criança ferida da infância. Eu tive que visitar meu relacionamento com a minha mãe, meu relacionamento com meu pai, meu relacionamento com meus irmãos, meu relacionamento com a minha história familiar. Mas eu não estou aqui para acusá-los. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu peguei os meus 50% que eu permiti ficar doente. E desses 50% eu transformei em 100% que eu assumi a minha história, a minha vida. E não culpei ninguém. Eu fui responsável por ter adoecido. Eu me sabotei. Eu não me permiti ser feliz. Eu me autoagredi, eu me anulei. Eu me calei. Ah, mas Maria Tereza, mas eu tive uma história assim, eu tive uma história assado, eu tive um pai assim, eu tive uma mãe assim, com rótulos, que as pessoas hoje dão N rótulos. Ok, todo mundo tem uma dor familiar. Não tem uma família hoje no planeta que não esteja em sofrimento, que não tem dor. E foi o desamor por mim mesma, a falta de respeito por mim mesma, que eu me permiti adoecer. Só que eu fui buscar a minha cura. E eu não posso esquecer, jamais, gente, que eu olhei para o Criador, para a divindade. Cada um dá um nome que quiser dentro da sua religião e disse: me dá uma chance. Mostra para mim aonde foi que eu adoeci. Eu quero viver mais uma temporada aqui no planeta. Eu não quero ir embora ainda. Então, me ajuda. Você é vida, você é amor. Eu vejo Deus como vida, como amor, como abundância. Então, me ajuda a eu perceber aonde foi que eu pisei na bola comigo para eu tentar reescrever a minha história. Eu pedi primeiro para Ele. Porque existe algo maior que nos criou e nós somos parte divina desse ser, que a gente chama de Deus, e o nome que a gente queira dar, Deus, Pai, Mãe, Ser Cósmico, Divindade. E eu me conectei no fundo do meu coração com Ele, me ajoelhei e falei: por favor, me dê uma chance, eu quero reescrever minha história. E eu não quero ir buscar culpados, eu quero ir buscar o porquê da minha dor, o porquê que eu adoeci e fui buscar uma doença, sabe, que tenha condenação da morte. Então, me dá uma chance. E eu fui atrás também dos caminhos espirituais. Eu não posso negar. Eu fiz cirurgias espirituais em centros espíritas, que foi maravilhoso. A gente recebe muito acolhimento. E eu não estou aqui dizendo que é para vocês irem para cá ou para lá. Eu estou aqui dizendo para vocês não desistirem de vocês. Que a gente tem que ter uma conexão divina dentro daquilo que cada um acredita. E tem que criar uma rede de apoio. Não esperar. A gente tem que criar. Porque eu cheguei e falei para minha esposa: eu não quero que os meus amigos fulano, ciclana venham me ver. Eles vêm aqui, eu fico pior. Falei para minha mãe: não quero que a senhora venha me ver quando eu estiver na fase ruim da quimioterapia, porque eu preciso de alegria, de amor, de afeto. Eu não preciso de que ninguém venha me ver aqui com o olhar de que eu estou morrendo. Então eu prefiro ficar quietinha lendo os meus livros, com os meus cachorros. Porque quando a gente passa por quimioterapia, a casa cai. Nós vamos ter que parar, é brecada de vida. Quem faz quimioterapia e começa e continua caminhando e continua trabalhando e não se respeita, não vai se curar. Quem fica no pau, e outra coisa, vai chegar na terceira e na quarta quimioterapia, a pessoa não vai aguentar, vai cair de cama. Porque a quimioterapia, ela tira a imunidade, ela baixa a disposição. E a gente não sabe de nada disso. A minha quimioterapia, eu continuei caminhando, eu estava me sentindo mal, e eu falei: não, isso aqui vai passar. E aí eu fui internada, fiquei uma semana tomando antibiótico de aidético, que eu tive uma infecção generalizada. Por quê? Porque a minha primeira quimioterapia foi paulada. E eu achei,
sabe? Que eu podia continuar caminhando, que eu podia continuar tendo vida normal. Então eu baixei mais ainda a minha imunidade. E eu peguei uma puta infecção. E fiquei uma semana que eu quase morri no hospital. E com uma dor, porque infecção generalizada das mucosas dói muito. E eu aprendi da pior maneira que não dava mais para ser a Maria Tereza antiga. E aí na segunda quimioterapia foi tudo diferente. Eu fui fazer terapia, eu conversava com o meu oncologista direto e reto. Eu queria que ele me explicasse tudo. Eu queria ficar a par, eu não queria ser enganada. Eu queria saber o que eu podia fazer a meu favor. O que eu podia comer, o que era bom, o que não era. Comecei a afastar os amigos chorões, os parentes chorões, que nos amam, nos adoram. Mas nesse momento, uau, eu tô precisando de força. Eu tô precisando de afeto, de risada, de piada. Então não vai ver, tá? Porque a pessoa precisa de energia boa. E não de gente que olha pra gente e faz assim, ah, tá careca, tá horrível, tá inchada. A gente sente. Então não vai ver. Quando vocês forem ver pessoas que estão passando pela quimioterapia e que ficam carecas, a coisa mais dolorosa foi ter perdido meus cabelos. Eu era super cabeluda, gente. Vocês não têm ideia como eu amava os meus cabelos. A vida inteira eu tive cabelos compridos. E depois andar na rua, e eu não usei lenço, não usei peruca. Ai não deu pra mim isso, não deu, não era eu. E eu assumi a minha careca. E como é dolorido a gente andar na rua e as pessoas arregalam os olhos como se você fosse um bicho estranho de outro planeta porque você tá careca. E as pessoas não disfarçam. E dói. E quando a gente tá no shopping e as mulheres passam por você e olham e muita gente vira a cara. Dói, gente. Não façam isso com quem tá com câncer, com quem tá careca. Olhe para as pessoas e dê um sorriso para elas. Me doeu na alma, como dói na alma de muitas pessoas que eu já conversei, que as pessoas não nos encaram. É como se de repente estar careca, nós estamos condenados à morte e nós somos bichos, ninguém olha. E quando olha, olha assim, ó gente, com o olho arregalado. Nossa, dói pra caramba. Então essas coisas precisam ser ditas, precisam ser faladas. Quando vocês verem uma pessoa com câncer, uma pessoa careca na rua, dê um sorriso para elas, dê um bom dia para elas. Faz toda a diferença do mundo. Porque quando a gente está passando por isso, o que a gente mais precisa é de um sorriso, é de amor, é de acolhimento, é de paciência. Ninguém vai resolver o que eu tenho que passar. Ninguém vai estar no meu corpo. Ninguém vai ficar as semanas que eu fiquei deitada numa cama, ali refletindo, lendo os meus livros, buscando respostas. A gente tem duas escolhas com o câncer, duas, não tem 3, nem 4, nem 5, a gente tem duas. Ou você vai lutar pela vida, ou você vai morrer. E para lutar pela vida, você tem que escolher olhar para a dor, sem vitimismo. Então precisa de ajuda de profissional se você não tá dando conta. Precisa sim. Precisa procurar terapeuta. Precisa de rede de apoio. Precisa de acolhimento. Mas você não pode desistir de você. Eu quero descobrir porque eu adoeci. Eu quero olhar aonde é que está a ferida que o meu corpo criou uma doença grave que quer me levar embora. E o que eu preciso aprender com tudo isso? Eu descobri o porquê aconteceu comigo e depois o que eu preciso aprender para eu ter a chance de me curar. Agora, se a gente escolher a segunda opção, ficar na dramatização, na coitadinha, na pobrezinha, cara, eu sinto muito, tá? Dificilmente você vai sair dessa. O câncer requer amor, autoamor. O câncer requer uma revisão completa da nossa vida.
O câncer requer olhar mesmo para as feridas, para a alma, porque ele nasce lá. Ele nasce nas feridas da alma, da dor, de tudo aquilo que a gente vai engolindo, que a gente acha que dá conta, que a gente é forte, que a gente suporta. Não suporta nada, é tudo mentira. A gente é humano. A gente precisa chorar, a gente precisa dizer não. A gente precisa se respeitar, e não é com agressividade, com porrada, tratando mal as pessoas. É colocando as pessoas no lugar delas. Eu fui aprendendo tudo isso e é maravilhoso. Eu sou outra pessoa hoje. E eu sou grata, porque eu tive a oportunidade de renascer para um ser humano que ainda está em construção e que é melhor hoje, que é mais feliz. Sim, eu sou mais feliz. Eu não tenho mais meus cabelos, mas eu olho para mim e hoje eu me adoro carequinha aqui, ó. Fiquei careca. Eu disfarço, ó. Ó, eu fiquei careca. Então eu não posso deixar meu cabelo crescer porque aparece isso aqui. Então, encontrei esse jeitinho simpático meio a la Xuxa de olhar para mim e falar, cara, nós estamos aqui, eu e você, nós estamos viva. O cabelo já foi. Agora você é grisalhinha, tem o cabelo curtinho. Todo mundo ainda olha para você e fala, será que ela tá com câncer? Será que ela acabou de ter câncer? Porque a minha primeira quimioterapia foi tão forte que matou meus bulbos capilares. E o meu oncologista teve que rever o protocolo, porque eles erram. E meu oncologista errou e falou, eu dei uma dose maior. Eles não são deuses, ninguém é Deus, eles podem errar. E eu ainda fiz aquele monte de exercício achando que, sabe, eu tava com uma gripe. Não, eu tava com câncer, fazendo quimioterapia. Então eu tinha que parar, é parada. Quem não para se estrepa. Tive que parar 1 ano. Parei de trabalhar. Parou, minha vida parou. Eu tive que parar para olhar para mim. Essa é a grande sacação. Se você não parar para olhar para você, você vai sofrer muito. Como eu tenho acompanhado, sabe, muitos clientes que vêm no consultório. Então a gente precisa se respeitar. O câncer, ele chega para dizer, oi, eu vim aqui para você aprender a se respeitar. Quer? Tá afim? Oi, eu vim aqui para você aprender a se amar, se valorizar. Eu vim aqui para você descobrir uma pessoa incrível que tem aí dentro e que você ainda não deixou vir para fora. E claro, a gente precisa ir atrás de ferramentas. Vai ter que ter nutricionista para ver a alimentação, conversar com o oncologista, ter terapeuta, tem que ter terapeuta. A mulher, quando faz quimioterapia, tem vários protocolos. O meu protocolo foi o vermelho muito forte. Eu estava com 49 anos e eu menstruava. E simplesmente a quimioterapia secou os meus ovários e eu, da noite pro dia, eu entrei na menopausa. E foi uma menopausa porrada. Pau! Eu fiquei sem dormir, eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter calores, eu comecei a ter dores horríveis no corpo. E eu falei pro meu oncologista, o que está acontecendo comigo? E eu perdi o tesão de continuar lutando. Só que fui no médico, fui no psiquiatra, entramos com um antidepressivo para me ajudar, porque eu tinha entrado na menopausa, ficava sem hormônio. A menopausa é terrível, uma coisa que eu quero conversar muito com vocês, que a maioria das mulheres tem ainda tabus, não se fala. E dá dores horríveis no corpo, e não era só quimioterapia, era menopausa. E eu acordava de madrugada e não conseguia dormir. E no câncer a gente precisa dormir, mais do que nunca a gente precisa dormir quando a gente tá doente. E eu corri, eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E o oncologista virou para mim, mas você não sabia? Eu falei, não sabia, doutor. O senhor tinha que ter me dito. Vou te fazer quimioterapia, você vai entrar na menopausa, os seus ovários vão secar e você vai ter uma menopausa precoce e forte. Eu falei, não, o senhor tinha que ter me dito. E fiquei brava com ele. Ele não era um deus, ele errou. Entende? E ele me explicou. E eu fui procurar ajuda. Aí eu tive que ir num psiquiatra,
porque eu precisava tomar remédio para dormir, que eu precisava dormir. A menopausa não deixa a mulher dormir, é terrível. Eu não estou dizendo que isso acontece com todas as mulheres, tá? Por favor. Cada pessoa passa de uma maneira pela menopausa e pelo câncer também, mas tem coisas que são parecidas com todos. Que aí, sabe, tem uma parcela da doença, tanto na menopausa quanto no câncer, que é parecido com todos. A menopausa só está entrando aqui porque a químio secou meus ovários. E eu não sei se vocês sabiam disso, tá? A químio, a mulher fica estéril. E tudo bem. Depois, o tudo bem foi depois que eu comecei a melhorar, voltei a dormir, né? Estabilizou meu humor. E ali, quando eu entrei na menopausa, eu não sabia que eu estava na menopausa, eu achei que ia morrer. E eu falei, nossa, não estou conseguindo, eu estou indo embora. Mas era falta de hormônio. Mais toda a droga da quimioterapia, que me deixava numa prostração total todos os meses. Durante 15 dias, eu levantava, sabe, para fazer higiene, para comer e tudo, eu tinha que ficar deitado. Isso acontece com todos. Por quê? As células brancas morrem, são mortas. A químio mata tudo. Mata as células ruins, mas mata as boas também. E eu tive que tomar injeções na barriga para subir minha imunidade, porque a minha imunidade não vinha, não acompanhava. Então tem injeções que você toma para subir a imunidade, isso é fantástico. E eu tive, graças a Deus, um excelente tratamento, tá? Eu sou muito grata à minha mãe me ajudou muito, sabe, na parte médica, na parte financeira, sou muito grata. Mas o SUS também dá, sabe, um tratamento excelente, aliás, é o SUS que fornece tudo das drogas em relação à quimioterapia. Faça valer seus direitos em qualquer lugar que vocês forem fazer o tratamento. E se informe, pergunte, não tenha medo, vá atrás, questione os médicos, não importa se é do SUS, se é particular, questione, pergunte, saiba o que vai acontecer com você, como eu vou me sentir, como vai ser o processo, como eu tenho que me alimentar. Se eu sou mulher, vai secar meus ovários, eu vou ficar estéril. O que vai acontecer comigo? Não deixa a coisa por medo, não deixa a coisa ir acontecendo para você se assustar. Vá atrás de conhecimento, de respostas. Isso aqui tá ruim, aqui precisa. Aqui eu aconselho todas as pessoas que estiverem passando pelo protocolo da quimioterapia, do câncer, que vá procurar terapia, precisa, tá? É um momento difícil da nossa vida. É um momento que a casa cai, né? Eu fiquei mais de um ano sem trabalhar mesmo, tá? Minha esposa foi uma pessoa incrível. E outra coisa, tá? Se a gente tem um companheiro, uma companheira, é fundamental o apoio que eles vão dar pra gente, sem a gente jogar toda a nossa dor nas costas deles, porque eles também não aguentam. Mas eles nos darem apoio, chegar, tá ali, minha esposa chegava em casa, segurava a minha mão. E aí, como é que foi seu dia? Me dava um beijo, ficava um pouco comigo. É fundamental. Acolher. O que um companheiro precisa fazer e uma companheira é acolher só quem está doente passando por isso. E nós não temos o direito de jogar em cima deles o que está passando conosco. Isso é sacanagem também, tá? Porque eles têm que trabalhar, eles têm a vida deles, eles estão preocupados com a gente, eles estão com medo de perder a gente. A casa deles também caiu. Então, tem que ser uma parceria gostosa. E quem está com a gente vai ter que ter um pouco de paciência. E o carinho faz toda a diferença. E não importa se é um homem e uma mulher, ou se é duas mulheres, ou se são dois homens que estão passando por isso. O carinho, o acolhimento, a gentileza, sabe? Tinha dias que eu estava passando super mal, né? E a minha esposa chegava e falava, vamos fazer uma oração? E a gente fazia oração, eu chorava, eu conversava com Deus, e ela falava para mim, estamos juntas.
E muitas vezes eu via ela entrando no banheiro e ela chorando, e ela não queria demonstrar. E aí depois eu também acolhia ela. Porque é difícil para todos que nos amam e estão nos acompanhando. Mas é claro, eu não podia dar o que minha esposa deu para mim. Eu estava doente, eu estava precisando mais. Mas eu também dava força para ela do meu jeitinho doente. Então, é um momento, não vai ter sexo, não vai rolar sexo, não rola. Sabe, os parceiros vão ter que ter paciência. E outra, sabe, é tanta droga no corpo, quando a gente faz quimioterapia, que tesão zero. A gente fica com medo de perder o parceiro, a gente fica com medo de depois não ser mais amada e querida. São tantos tabus que precisam ser ditos e falados. Mas uma coisa eu garanto para vocês, depois que eu tive alta, que meus cabelos cresceram, sabe, o meu casamento, ele ficou muito mais fortalecido, muito melhor, com muito mais amor. Nós fomos para a Bahia, fizemos votos do nosso casamento, fizemos uma segunda lua de mel, foi maravilhoso. Tudo vai depender de que você vai escolher quando você estiver passando pelo câncer e pela quimioterapia. Tudo vai depender desses dois caminhos que você vai escolher. Eu escolhi o caminho do amor. Eu escolhi o caminho de encontrar por que comigo, e eu escolhi o caminho como eu posso sair dessa. O que eu tenho que descobrir, o que eu fiz comigo para adoecer. E não ficar apontando dedos e por culpa, tá? A nossa família nos dá aquilo que eles têm. Muitas vezes não é o que a gente queria, mas é o que eles têm. E a gente, cada um, vai tentar fazer o que pode. Minha família tinha uma repetição de câncer. Câncer por parte da mãe da minha mãe. Câncer por parte do meu pai, minha tia, a irmã dele. As duas se foram. Eu falei, agora sou eu. Eu ressignifiquei. Eu fui atrás da cura. Eu falei, não, isso tem que acabar aqui. Porque eu não quero ir embora. Eu tenho muita coisa legal para fazer aqui. E eu falei, Deus, me dá uma nova chance. O que eu preciso descobrir? Estou aqui na humildade, sem revolta. Senhor, me mostra o caminho, meu anjo da guarda. O que eu preciso aprender com tudo isso? E eu estou hoje aqui, depois de 15 anos, nessa semana, nesse mês de Outubro Rosa, conversando com vocês, contando um pouco da minha história.